noite, meus amados. Eu queria mais uma vez agradecer vocês pela oportunidade de estarmos fazendo essa pequena devocional, essa breve devocional, a convite da mocidade aí, né? O tema dessa noite que escolheram para que a gente meditasse um pouquinho aí, alguns minutos: racismo. Racismo é uma coisa que às vezes a gente acha que está tão longe da igreja, né? Mas às vezes está tão perto da igreja. E racismo, por que do racismo? Eu creio que desde que o mundo é mundo existe, né? Porque o racismo ele não abrange somente a questão da cor da pele, né? Aí entra a questão de etnia, questão de classe social, uma questão, um monte de coisa que envolve racismo. E é algo que está muito latente nos nossos dias. Inclusive porque hoje muita coisa que é vista como racismo, como bullying, pelo menos na minha época de escola, a gente via como uma brincadeira, via como alguma coisa normal e todo mundo tinha seu apelido, todo mundo tinha sua... e era diferente dos dias de hoje. Hoje qualquer coisa que você faz, qualquer coisa que você fala é configurado como racismo. Mas uma coisa que a gente deve ficar bem ciente, deve isso bem claro na nossa vida, especialmente como cristãos, é que o racismo é algo que não deve existir no nosso jeito de pensar, na nossa filosofia de vida, né? Porque o racismo é totalmente contra o que a palavra de Deus nos diz, né? A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E ali não diz qual é o tipo de cor da pessoa, né, que a gente deve amar. Diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, porque somos a imagem e semelhança de Deus. E tanto o branco, como o negro, como o amarelo, como pele vermelha, todos eles são a imagem e semelhança de Deus. Então eu gostaria de trabalhar com vocês hoje alguns textos. Nós vamos falar um pouquinho, alguns motivos para dizer não para o racismo, né? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos capítulo 17, verso 26, que diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Quando nós vamos para esse texto, nós podemos ter algumas coisas interessantes a ser observadas nele, né? Primeiro, que Deus é o criador de todos os grupos étnicos, né? Ou seja, Deus criou todas as raças, todas as nações, não há nenhuma raça humana que não seja criada por Deus. O texto aqui nos diz que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Deus é o criador de todos os grupos étnicos, né? Deus fez de uma só toda a raça humana. Tudo iniciou numa raça só, né? Todos são criados por Deus, né? Grupos étnicos não simplesmente aconteceram a partir das mudanças genéticas, né, aleatórias. Eles aconteceram pelo desígnio do próprio Deus. Foi Deus quem criou todas as raças, todas as diferenças étnicas, né? Não há nenhuma raça humana que não seja criada por Deus, né? Uma outra coisa que esse texto nos mostra é que Deus criou todos os grupos através, né, a partir de um ancestral único, né, que foi Adão, a partir de um ancestral humano, né? No texto diz, ele fez de um só, né, cada etnia, né? Todos partiram da mesma genética, né, do ser humano, do Adão criado por Deus ali no início de todas as coisas. Por que então nós temos essa diferença com algumas pessoas, com alguns irmãos, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade até de chamar de irmãos, acreditem, por causa de diferença de cor, diferença de classe social, diferença de etnia, né? Eu costumo dizer que o Evangelho é algo tão maravilhoso que nós temos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, e onde você chega e se identifica como evangélico, né, como cristão, você tem ali uma grande família, independente da cor da pele, né? Uma outra coisa que aí nós vamos ver também em outro texto bíblico,
que uma vez que foi Deus que criou todos os grupos étnicos a partir da mesma como se diz, da mesma matriz, né, que foi Adão, todo grupo étnico é feito à imagem de Deus. Vamos voltar a nossa Bíblia agora lá no início, em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, verso de número 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Nós vemos aqui que Deus criou todos à sua imagem e semelhança. Primeiro que quando a gente fala nisso, a gente não pode entender que Deus tem apenas a imagem e semelhança de Deus a gente tentar trabalhar com ela de uma forma que ela seja uma única. Porque Deus, na realidade, ele não tem uma imagem no sentido de ter um corpo físico, né? Isso é o que a gente chama de antropomorfia, né? A gente dá uma forma a Deus. Mas no sentido de quando ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, é na sua essência, né? Quando Deus coloca esse ensino em Gênesis, que criou o primeiro homem à sua imagem, juntamente com aquele texto que nós lemos lá de Atos 1:26, que Deus criou todos os grupos étnicos, né? O que nos aparece é que todos os membros de todos os grupos étnicos são criados à imagem e semelhança de Deus. Não importa a cor da pele, não importa a sua feição, não importa a textura do cabelo, não importa os traços genéticos que essa pessoa tenha, né? Porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. As diferenças aí que surgem, as diferenças que as pessoas fazem, muitas vezes vêm da cabeça do ser humano, né? Porque na realidade eu costumo dizer que todo ser humano, né, é uma imagem e semelhança de Deus, que quando houve aí a questão da queda, nós tivemos essa imagem distorcida, mas continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus, todos criados por Ele lá no início, né? E se nós pensarmos um pouco a respeito do Evangelho, uma vez que nós estamos falando aí dessa questão do próprio racismo ter invadido a própria igreja, né? Talvez você que esteja ouvindo essa breve devocional, você pode até pensar, mas qual a posição da igreja em relação ao racismo? A igreja é totalmente contra o racismo. Não pode existir racismo, muito menos dentro da igreja, e muito menos apoiado pela igreja, né? Veja que o racismo, como todo ismo, como eu costumo dizer, tem uma ideologia macabra por trás dela, né? Se nós pensarmos um pouco na época de Hitler, qual era a ideia de Hitler? Era fazer uma raça pura, ou seja, ele queria eliminar as outras raças, né? O verdadeiro racismo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que é propósito e ordem de Deus que façamos discípulos de Jesus de cada grupo étnico no mundo sem distinção. Vamos lá para um texto bem conhecido nosso, que é Mateus 28. Mateus 28, de 18 a 20. Talvez a gente nem precisasse ler, né? Mas vamos ler aqui para a gente relembrar juntos aí, se é que tem alguém que ainda não se lembra aí desse texto, né? Mateus 28, de 18 a 20, que fala a respeito da grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ordem de Jesus. Ide, né? Ide por todo mundo e pregai, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não está dizendo aqui que é só para uma raça que deve ser alcançada pelo Evangelho, né? Fazei discípulos de todas as nações, isto é, de todo o grupo étnico. É a mesma expressão que nós temos lá em Atos 16:20, onde diz que Deus criou tudo de uma só raça humana. Tudo de um grupo étnico. Assim como todos os grupos étnicos são criados à imagem de Deus, o objetivo de Deus é redimir pessoas de cada um desses grupos.
E mais uma coisinha, todos os crentes em Jesus, de todos os grupos étnicos, são unidos uns aos outros, não apenas em uma simples humanidade à imagem e semelhança de Deus, mas ainda como irmãos e irmãs em Cristo e membros do mesmo corpo. Vamos lá para Romanos capítulo 12, verso 4 e 5. Fazendo apenas um comparativo de alguns textos, meus irmãos, que vão deixar bem claro para a gente essa questão do racismo ser totalmente antibíblico, né? Não tem como nós apoiarmos, ou pelo menos pensarmos em algo que vá totalmente contra a vontade de Deus. Romanos 12, 4 e 5 nos diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. O versículo 6 ainda vai dizer: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, e aí os textos seguem, os irmãos conhecem, né? Assim como somos um só corpo, como um só corpo tem vários membros, né? Mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, né? Conquanto somos um só corpo em Cristo e por sermos um só corpo em Cristo, temos cada um a sua função, né? Meus irmãos, eu acho que os temas que a mocidade tem escolhido para tratar são temas muito pertinentes, que muitas vezes passam pelas nossas cabeças, a gente fica com algumas dúvidas, mas acha que são coisas naturais da vida e que vamos seguir a vida, né? Às vezes dentro do nosso serviço, às vezes dentro da nossa escola, nós vemos nitidamente a questão do racismo ser muito clara, né? Vivemos num país que se diz ser multirracial e que não há racismo, mas isso ainda é mentira. Ainda se encontra muito a questão do racismo dentro da igreja, dentro do nosso país, e às vezes dentro da própria igreja, né? Mas como nós vimos aí em alguns textos bíblicos, meus queridos, o racismo é algo que não encaixa com o cristianismo, né? Eu costumo dizer também que, como eu já disse aí um pouquinho na nossa devocional, que ismos são ideologias de vida. Então são poucos os ismos que conseguem se encaixar com o cristianismo. Porque quando a gente fala de ismo, sempre existe uma ideologia por trás que às vezes está contra a vontade de Deus, né? E em que nós, eu vou dizer nós, olhando para mim, né? Brancos somos diferentes dos nossos irmãos negros. O que os nossos irmãos negros e nós somos diferentes dos nossos irmãos amarelos? Ou em que nós somos diferentes dos nossos irmãos de pele vermelha? Ou o que nós somos diferentes dos nossos irmãos que moram no Oriente Médio? Ou que moram na Europa? Ou até mesmo dentro do nosso grande Brasil, que é um país que tem várias fronteiras aí dentro? Qual a diferença entre um e outro? Na semana passada nós falamos a respeito de morte. Se nós pensarmos, pensando um pouco a respeito da morte e o racismo, qual a diferença da morte para uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa amarela, uma pessoa vermelha? É a mesma coisa. O princípio é o mesmo, o fim é o mesmo. Lá no céu, nós teremos irmãos de várias cores. Eu não sei se lá a gente vai conseguir identificar essa questão das cores, né? Das cores de pele, das etnias, porque lá seremos todos um só, né? Um corpo glorificado, uma só nação, uma raça eleita, sacerdócio real. Então, que se tem alguém que está ouvindo essa devocional e já teve alguma dúvida em relação ao racismo, se é possível alguma distinção entre as pessoas apenas pela sua pele, ou pela sua etnia, ou pela sua classe social, isso é totalmente antibíblico, meu irmão. Que nós possamos, como cristãos, defender a bandeira do cristianismo, que somos todos criados de uma única matriz, criados com um mesmo objetivo, que é glorificar e honrar o nosso Deus, e que nós possamos ter isso em mente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a mocidade, e que Deus abençoe o estudo de vocês. Vamos orar? Pai amado, nós queremos lhe agradecer, Senhor, por essa noite, por esse estudo, por essa devocional, ó Pai. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que esteja sempre nos dando discernimento, Pai, a respeito da sua criação, Pai. Que o Senhor criou todos em pé de igualdade, Senhor. E por algum motivo, ó Deus, a raça humana acha de fazer distinções. Mas que isso esteja muito longe da igreja,
muito longe do que é a realidade do Evangelho, e que nós possamos estar sempre agregando, alcançando as etnias e formando um grande corpo onde o cabeça é Cristo. Que Deus nos abençoe.